Bem-vindo à quinta aula. Vamos estudar nesta unidade os poderes constituídos segundo a cosmovisão bíblica. Primeiro momento, a organização dos poderes do Estado. O Estado brasileiro adotou a teoria da tripartição do poder, segundo a qual as funções do poder do Estado são exercidas em três poderes distintos. São eles o executivo, o legislativo e o judiciário. Cada poder é independente e apresenta características próprias e competências específicas. No entanto, eles funcionam harmonicamente e como um sistema de freios e contrapesos, isto é, um controla o outro. Separação dos poderes. Os homens tendem a abusar do poder, especialmente se lhes é entregue poder demais. Já foi dito que todo tipo de poder tende a corromper. O poder absoluto corrompe absolutamente. Devido a esta tendência de abuso, o poder dos nossos governantes civis deve ser limitado. Cada governo exerce três funções: legislativa, cria leis, executiva, aplicação e manutenção das leis, e judiciária, interpretação das leis. E agora nós vamos ver o seguinte: como que a Bíblia nos mostra isto? A República Hebraica tinha um governo que era descentralizado. Aqui nós vamos notar o seguinte, que esse governo descentralizado era baseado na família. Por isso nós, quando contemplamos a Escritura, nós vamos ver as famílias divididas nas clãs, nas tribos e até chegar a compor a nação como um todo. Então, ali a República Hebraica tinha governos, então, locais e tribais, que são o que nós podemos chamar de governos regionais, que eram independentes do governo nacional. Eles eram conhecidos como os anciãos, ou os líderes das cidades que se encontravam nos portões. Você pode contemplar isso no livro de Êxodo, capítulo 24, verso 1, ou em Números, capítulo 11, os versos 16 e 17. De onde surgiu essa teoria da tripartição do poder? Vamos ver a origem. A trindade divina é a origem. Quando nós contemplamos o livro de Isaías, o profeta Isaías nos mostra o seguinte, capítulo 33, verso 22, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Em Deus nós encontramos todos os três poderes: o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Ele é o juiz, ele é o legislador, ele é o executor de todas as coisas. Na República Hebraica existia um reconhecimento destas três funções. O Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Só repetindo o texto para que a gente fique bem firmado e familiarizado com o texto. Deus, sendo perfeito, aqui nós podemos contemplar alguma coisa assim muito importante. Deus sendo perfeito, Ele pode exercer estas três funções, os três poderes. Mas nós, homens, pecadores e finitos, nós não podemos, nós não temos esta condição de exercer os três poderes. Então, deve haver uma divisão de funções e de pessoal entre os três departamentos, o legislativo, o executivo e o judiciário. Isto é feito na criação dos três poderes distintos, com funções prescritas diferentes. E como que nós podemos ver isso no caso do Brasil? Na nossa Constituição. Nós podemos contemplar
né? E onde ninguém pode servir em dois ou nos três poderes ao mesmo tempo. Essa é a forma. Quando nós olhamos também, né, outra forma de haver um consenso e ao mesmo tempo uma independência, nós vamos olhar para a nossa Câmara e o nosso Senado, e nós notamos que tantas questões, tantas leis, elas são trabalhadas dentro do Senado e dentro da Câmara. E aí nós vamos ver que é como um contrapeso, a um equilíbrio para que as leis sejam no máximo justas, as leis sejam no máximo de interesse de toda a população, no caso nosso, a população brasileira. Então deve haver estas divisões de funções. Nós não podemos ter o presidente da República sendo o presidente da Corte Suprema da Nação, ou sendo o presidente do Senado ou o presidente da Câmara dos Deputados. Então, com isso nós podemos concluir, né, que onde ninguém pode servir em dois poderes ao mesmo tempo, significa então que nós podemos contemplar aí uma forma de equilíbrio, uma forma também de garantir que a Constituição do país ela seja, na realidade, trabalhada com austeridade, também com justiça. A separação, então, de poderes irá funcionar também como proteção para que não aconteça um governo de tirania. Isso é muito importante para nós no Brasil. Quando nós contemplamos o nosso país, nós estamos vendo hoje uma grande dificuldade política. Essa dificuldade ela advém também pela grande quantidade de corrupção no próprio meio político. Então, cada vez mais é necessário, para que também seja combatida a corrupção, uma separação dos três poderes. Os três poderes devem ser independentes uns dos outros e nenhum deve ter controle total sobre o outro. Por exemplo, o poder legislativo não deve ser capaz de remover o executivo ou o judiciário facilmente. E o executivo não deve ser capaz de dissolver o legislativo ou o judiciário. Isso é algo assim muito importante para que nós, como pessoas que queremos entender governo, a política, pela visão bíblica, nós precisamos prestar atenção nisso. Apesar de independentes, esses poderes não devem ser completamente separados, mas devem ser unidos através de um sistema de equilíbrio e de controle entre eles. Veremos agora, então, sobre o poder judiciário. Nós podemos já de início entender aqui Deus, a figura de Deus Pai. O judiciário é um poder que julga. Cabe a ele resolver conflitos, seja entre cidadãos, entre os cidadãos e o Estado, ou entre os poderes. A figura do juiz terreno é inspirada em Deus Pai, nosso justo juiz. Em Gênesis 18, 25, nós lemos: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Salmos 7, 8. O Senhor é o juiz dos povos. Fazei-me justiça, Senhor, segundo o meu justo direito, conforme a minha integridade. Salmos 7, 11. Deus é o juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Salmos 9, verso 4.
Pois tomastes a vós meu direito e a minha causa, assentastes, ó justo juiz, em vosso tribunal. Segundo Timóteo 4:8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Olhamos para esses textos, nós poderíamos listar aqui outros também que falam de Deus como juiz, que mostra-nos Deus Pai como o juiz. Mas vamos analisar algo aqui muito importante. Quem pratica o mal deve ser punido e deve prestar algum tipo de restituição por seu crime. E deve também ser processado corretamente para que os culpados e inocentes sejam distinguidos. Os juízes não devem somente ser conhecedores da lei. Olha que coisa importante para nós. Mas eles também precisam ser honestos, devem recusar propinas e não devem mostrar nenhum tipo de favorecimento. Este é o padrão bíblico. Agora vamos ver o seguinte: a República Hebraica enfatizou um judiciário independente e imparcial. Esse é um outro ponto importante, a imparcialidade. Em 2 Crônicas, capítulo 19, de 5 a 10, Êxodo 23, 1 a 9, Deuteronômio 17, 6, Levítico, capítulo 20. Também se afirma em passagens como Deuteronômio, capítulo 19, do verso 15 ao 19, o seguinte, que, primeiro, alguém é inocente até que se prove o contrário. 2. Existe um direito a ser processado perante a lei. 3. Alguém não pode ser forçado a testemunhar contra si mesmo. 4. Os acusadores devem ser apresentados pessoalmente para que haja uma acariação. 5. E último, o direito de apelação a uma instância superior. Você pode consultar os textos que citei e você vai ver exatamente este modelo judiciário. Então, o judiciário é independente. E um judiciário independente é essencial para garantir os limites traçados pela Constituição, para que a Constituição seja mantida, para que esses limites sejam mantidos também. Em Deuteronômio 1,17, nós lemos: não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus, porém a causa que vos for demasiadamente difícil fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Aqui é Moisés falando com aqueles que foram estabelecidos como governos também, como aqueles que estavam dispostos a ajudar a Moisés a levar a carga, a carregar a carga que já lhe era pesada por causa do numeroso povo que ele estava conduzindo por todo aquele deserto. Aqui ainda é o tempo do deserto de Israel. Vemos o sistema judiciário de Israel exortando a julgar imparcialmente, e aqui uma segunda distinção é dada. Seu sistema de julgamento não deveria fazer distinção entre pequenos e grandes. A justiça em Israel não deveria pender em direção aos poderosos, aos influentes, aos ricos, aqueles que tinham mais em detrimento dos que tinham menos. Todas as pessoas deveriam ser ouvidas. O escravo não tinha voz no Egito, mas Deus orientou Israel a demonstrar um nível superior de justiça humana. Então daí nós vamos chegar à conclusão de como os juízes, como que eles trabalhavam.
eles não tinham que ter medo de outras pessoas, das autoridades, das influências. Eles deveriam se lembrar de que, como agentes governamentais da justiça, eles eram responsáveis, primeiramente, diante de Deus. Imagine se os nossos magistrados no Brasil tivessem esta posição, considerando que, acima de todos, eles precisavam de considerar Deus. Deus sabia que a raça humana, então, iria falhar, e ela era propensa ao pecado. Então, Deus, ele aqui concedeu ao povo hebreu, né, esse ensinamento através de Moisés, para que o povo então começasse a desenvolver também um judiciário como Deus queria estabelecer. O poder legislativo. O legislativo tem a função de elaborar leis a partir dos interesses e das demandas da população. A figura do legislativo é inspirada em Cristo Jesus. Jesus é o Verbo, como está escrito em João 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Paulo, em sua carta aos Colossenses, ele afirma essa verdade ao dizer que, porque dele, Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Então, quem criou os poderes foi Cristo. Nós podemos ter essa confirmação, além dessa passagem de Colossenses, em outras passagens da Escritura. As coisas visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1, 16 e 17. Enquanto Verbo, Jesus criou todas as coisas, inclusive as leis naturais e espirituais que regem a terra. Quando voltamos em Gênesis 1, que descreve a criação do universo, vemos que tudo surgiu pela palavra. Tudo veio a existir pelo Verbo, o verbo haver. Deus Filho disse, haja luz, e houve luz, haja separação entre as águas, e assim foi feito. Então nós vamos ver que toda a criação, ela foi feita, tudo veio a existir pelo poder da palavra de Cristo, que é Deus. A criação do homem também se deu pela palavra. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E pelo Verbo, Cristo Jesus, o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Isto é claro para nós. Então, quando nós olhamos para a palavra, nós vamos contemplar que todas as coisas existem por causa da soberania, da vontade e do poder de Deus. Há um homem chamado William Penn, ele foi um estadista americano, e em 1682 esse homem escreveu algo. Ele disse o seguinte: apesar de boas leis fazer um bom trabalho, bons homens fazem melhor. Olha que frase. Se você puder ler sobre este homem, William Penn, você vai perceber quão tremendo foi este homem, quão entendido das questões de governo foi este homem. E ele foi, então, um grande inspirador na sua época, né? Um homem que viveu numa época difícil para as questões políticas. O poder executivo, a Igreja e o Espírito Santo. Nós podemos já de cara entender isso, né? O executivo é o poder que executa as leis, as políticas criadas pelo legislativo. Este é o poder que cumpre as normas e os procedimentos estabelecidos pelos
legisladores. Biblicamente, o poder executivo compete à Igreja de Cristo, que, por sua vez, conta com a orientação do Espírito Santo de Deus para implantar o reino de Deus nesta terra. É o Espírito Santo que nos ajuda no estabelecimento do reino de Deus nesta terra. Então, nós podemos ver em Gênesis 1:28, nos mostrando uma coisa muito poderosa. Essa missão que nos foi dada como o poder executivo. Quando Deus estabelece algo, quando ele criou o homem, e ele disse, e Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. No fundo, você vai ver que aqui Deus estabeleceu o governo do homem na terra. Deus estabelece esse executivo. Adão tinha a incumbência, a autoridade, e ele tinha tudo para governar, mas ele tinha que cuidar, cultivar, ele tinha que, na realidade, fazer a terra. Vamos pensar assim, Deus criou todas as coisas e Deus então disse para Adão, agora melhore a criação, tudo que você está vendo. E Deus começa fazendo isso quando dá autoridade para Adão colocar nome nos animais que foram criados. Então, nós já percebemos de cara Deus dando essa competência para Adão. Deus concedeu autoridade para seu povo consagrar a terra. Porque quando nós usamos a expressão do texto que é para encher a terra, nós podemos dizer que a expressão encher é consagrar. Então, Deus, ele dá autoridade para o povo consagrar a terra, influenciá-la e governá-la. Até a entrada do pecado no mundo, então, a terra era regida pelas leis naturais de Deus harmoniosamente. Aí nós podemos dizer, por que entrou o tal do pecado, né? Aí nós vamos ter que bater um papo com Adão um dia que a gente puder, para a gente poder saber. Sabe por quê? Uma resposta nós podemos ter. É que Deus deu ao homem o direito de liberdade, o direito de escolha. Então você vai ver que a questão de Adão não é tão má assim, é um direito de liberdade. Ele fez uma escolha que não deveria ter sido feita. Ok. Porém, com o pecado e a multiplicação da maldade entre os homens, foi necessário criar leis civis que regulassem o comportamento humano. Então daí você vai ver, para que a gente precisa de leis? Para regular o comportamento humano. Por isso que a gente precisa de leis. Os 10 mandamentos surgiram com esse intuito. Eles constituem a primeira constituição na terra e eram executados pelo povo. A lei escrita, contudo, não foi suficiente para orientar o povo nas diversas esferas da vida. Perdido no pecado, Deus Pai precisou enviar seu Filho para redimir seu povo e restaurar seu plano original. Então, quando nós pensamos na grande comissão da Igreja do Senhor Jesus na Terra, nós temos que pensar no mandato cultural e no mandato redentivo. O mandato redentivo está em Cristo. E esse tem o trabalho de restaurar todas as coisas. Jesus disse, eu vim para restaurar, eu vim buscar o que se havia perdido. Jesus foi o grande reconciliador de todas as coisas. Ele não foi só o nosso reconciliador, mas o reconciliador de todas as coisas. Então, ele restaura todas as coisas para o ponto inicial, que é o mandato cultural, que está lá em Gênesis 1 e 2, na criação. Então,
Quando Jesus veio, ele veio com essa missão específica. Nesse processo, aprove Deus Pai, Deus Filho, enviar Deus Espírito Santo para habitar na vida de seus filhos, para orientá-los na execução de seu plano, na implementação de seu reino nesta terra. Quando Israel tinha um rei, ele tinha que entrar em acordo com o povo quando prometia governar de acordo com o livro da lei, que era a constituição deles. Você pode olhar isto em 1 Crônicas 11, 3, Deuteronômio 17, 14 a 20. No caso de Davi, não importava que ele já tivesse sido ungido pelo profeta Samuel. Davi também, ele teve que se comprometer com os representantes do povo. Porque aqui Israel tinha os seus representantes eleitos, escolhidos pelo povo. E não era porque Davi já tinha sido ungido que ele não ia se comprometer. Ele teve que assumir esse compromisso. Interessante isso. Como está escrito em João 16, 13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará toda a verdade. Porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Enquanto Igreja de Cristo, somos executores do reino de Deus nesta terra. Nosso papel é, olhando para Mateus capítulo 28, 19 e 20, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Aqui nós notamos nesse ide. Então, voltando aqui à ideia da grande comissão, a grande comissão não é apenas ir pregar o Evangelho. A grande comissão é ir pregar o Evangelho, mas restaurar o mandato cultural, o governo de Deus através de nós, os homens, aqui na terra. E isso só é possível em Cristo, porque o governo de Deus já foi desde o princípio estabelecido com liberdade, e para que haja essa liberdade, que é uma liberdade externa dentro de uma nação, é necessário haver liberdade interna, ou seja, a partir da liberdade do coração de cada homem que só Cristo Jesus pode conceder. Então, as leis do reino de Deus nos são dadas e reveladas na palavra de Deus. Temos o Espírito Santo para nos ensiná-las. Cabe a nós aplicá-las em todas as esferas da vida, cumprindo assim a nossa vocação. E nas situações de conflito, contamos com Deus Pai, o justo juiz, para nos defender. A ideia, então, é: nós temos um Deus Pai que é juiz, nós temos Jesus também como um advogado de defesa, nós temos o Espírito Santo, a testemunha que a tudo vê, e nós temos um promotor de acusação, que é o nosso inimigo, e nós temos os anjos de Deus, que são os oficiais de justiça. Você pode procurar nas Escrituras que você vai ver exatamente isso. No fundo, sabe o que significa o que eu falei? Um tribunal de Deus para julgar com justiça e retidão sobre todos que estão sobre a terra. Que Deus nos abençoe nisso, né? Para que nós possamos entender essas verdades e vivê-las. Finalmente, vamos olhar um pouco a questão da legislatura da República Hebraica. Metade da legislatura nacional da República Hebraica era composta de uma Câmara eleita de oficiais chamados juízes, que eram selecionados tendo como base a população
e não a representação regional ou tribal, Deuteronômio 1, 13 a 17 e Êxodo 18 a 26, nós podemos ver isso com toda clareza. Outra Câmara, em sua legislatura, era composta de 2 líderes escolhidos e 2 escribas advogados que representavam cada área geográfica, ou seja, cada tribo. Mais 24 sacerdotes, totalizando 70 integrantes. Êxodo 24, 1, números 11, 16 e 17. Esta Câmara era conhecida como o Sinédrio. Os representantes eleitos do povo, entretanto, eram escolhidos tendo como base a população. Grupos de 10, de 50, de 100 e de 1000. Moisés, então, os empossava depois de haver a escolha do povo. Então, eram empossados ou aceitos somente depois de terem sido escolhidos pelo povo. Os termos juízes ou oficiais eram usados também para os cargos nos poderes judiciário também no executivo. Então, por isso que você vai ver na história de Israel juízes, na realidade, conduzindo a nação como o executivo da nação. Deus nos abençoe e nos dê inteligência pelo Espírito Santo para que nós possamos conhecer todas essas verdades. Até a próxima.